Olá, meus amigos, eu sou Antônio M. de Farias. Hoje são 5 de agosto de 2026. Eu sou um analista institucional com visão democrática. Meu compromisso pessoal é com a democracia. Eu falo de Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Hoje o título trata o seguinte: o mundo sem direção, quando a força substitui as instituições, né? Eu confesso que eu tinha outro tema para falar, que era sobre as pesquisas eleitorais, que provavelmente eu falo no próximo, né? Mas hoje, por volta de 1h30, 2 horas da manhã, quando eu acordei, eu fiquei fazendo uma retrospectiva da história e é curioso porque há momentos na nossa história, né, em que os acontecimentos parecem correr mais rápidos, né, mais depressa do que a nossa capacidade de compreender. São guerras, tarifas, crises energéticas, disputas eleitorais, acusações de fraudes, conflitos entre grandes potências, instituições internacionais aparentemente incapazes de impedir que crises avancem. Esse é o meu temor é esse, né? As instituições que foram criadas pós Segunda Guerra Mundial foram criadas para defender a paz, perderam a sua eficácia, perderam a sua eficiência. E talvez a pergunta não seja apenas, né, o que está acontecendo? Talvez exista uma pergunta anterior, né? Quem está dirigindo o mundo? Ou ainda mais inquietante, né? Existe alguém dirigindo? Eu acredito que não. Nós estamos, para mim, o mundo está é um carro descendo a ladeira sem motorista. É sobre isso que eu quero conversar hoje, né? Não para defender os Estados Unidos, não para defender o Irã, não para defender Israel, Rússia, Brasil, direita e esquerda, mas para tentar, né, a gente compreender o mundo, o que está nascendo diante dos nossos olhos, né? Quando começaram as grandes operações com o Irã, né, existia uma expectativa de que uma semana os Estados Unidos destroem, como o próprio governo americano, em 24 horas eu vou acabar com essa nação. Acabar com uma nação de 3 milhões de anos, não dá, né? O Irã, a Pérsia, tem história, tem cultura, não é assim, né? Mas ele achava que ia lá e destruía, né? Existia a expectativa, né, principalmente por parte do discurso político ocidental, que a superioridade militar rapidamente, né, encontraria uma solução. Só que conflitos eles não obedecem calendários aos governantes, né? O Irã demonstrou capacidade de resistência e uma guerra que parecia poder ser resolvida rapidamente transformou-se num problema militar, econômico e diplomático. Ninguém sabe hoje quando vai chegar o fim do conflito. Esse conflito é muito importante para o mundo, né? Aqui aparece a primeira lição, né? Superioridade militar não significa necessariamente capacidade de produzir solução política, né? É possível vencer batalhas sem conseguir construir a paz? Sim, talvez seja uma das grandes dificuldades das guerras modernas, né? Mas tá difícil de dizer, apontar um vencedor nesse conflito, né? Até agora não tem vencedor e nem provável vencido, né? Hormuz, né, um pequeno estreito, né, de um pequeno estreito, né, vamos chamar assim, nordestinos começo, de um riacho, um braço de mar, né, se transforma num problema mundial, né? Existe um ponto geográfico que ajuda a explicar porque uma guerra regional pode transformar em um problema mundial, né? O Estreito de Hormuz, como já falou, todo mundo já está careca de saber, né? Por ali passa a parcela importantíssima do comércio mundial, do petróleo, de derivados. Quando a navegação fica ameaçada, não precisamos esperar faltar petróleo, né? O simples risco já produz consequências. Aí começa o aumento dos seguros dos navios, né? Aumenta o custo do transporte, aumenta a incerteza, o mercado de petróleo reage, depois o efeito pode chegar ao combustível. Do combustível vai para onde? Para o transporte, para a indústria, para os alimentos, a inflação sobe,
né? Ou seja, uma guerra localizada geograficamente lá no Oriente Médio pode nos afetar aqui em Santa Cruz de Capibaribe de uma forma drástica, cruel, que é a inflação que nós estamos vivendo, principalmente a inflação de alimentos, que está muito alta, né? Essa é a globalização que muitas vezes esquecemos, né? Globalizamos o comércio, globalizamos as finanças, mas também globalizamos as consequências das crises. Antigamente o mundo vivia em guerra, mas lá não afetava, mas hoje uma guerra afeta todo mundo, né? Porque as relações comerciais, elas dependem, né, de todos o processo, não é só de um local, de uma região, de um determinado país, mas de todo o sistema, né? O sistema está interligado. É claro que a guerra, todo processo de guerra, tem a guerra, o front lá onde tem as armas disparando, matando as pessoas, mas tem também outro front que é o front da diplomacia, né? Sempre tem, na diplomacia sempre há, né, há duas guerras, né? A guerra diplomática e a guerra armada, vamos dizer assim, né? Agora encontramos uma situação aparentemente contraditória, né? Enquanto existe o confronto, existe uma negociação. O Irã, né, conversa com o Omã, né? E os Estados Unidos afirmam que há avanço diplomático. O Irã nega. O Omã funciona como um importante intermediário. Ok, mas quem está com a verdade? A gente não sabe, né? E as versões sobre o grau de negociação entre Washington e Teherã nem sempre coincidem. Os Estados Unidos falam uma coisa, o Irã desmente. O Irã fala uma coisa, os Estados Unidos desmentem. Mas isso não deveria nos surpreender, né? Na história, a guerra diplomática frequentemente ela caminha junto enquanto os soldados combatem, os diplomatas procuram porta de saída. A pergunta, portanto, não é apenas se existe negociação. A pergunta é: o que cada lado precisa obter para encerrar o conflito sem parecer derrotado? Essa é o grande calcanhar de Aquiles. Porque os Estados Unidos, eles não podem sair como derrotados. Porque seria um desastre, uma vergonha para os Estados Unidos, uma das maiores potências militares, saber que perdeu uma guerra, apesar deles perderem a guerra do Vietnã. Eles têm histórico, perderam uma série de guerras. Os Estados Unidos já perderam guerras, né? Mesmo com o potencial, né? Mas essa guerra, ela chegou num ponto que o Donald Trump ele quer sair e não pode, né? E não basta encontrar a paz, né? É necessário encontrar uma paz que possa ser apresentada politicamente como aceitável, né? Não pode simplesmente, os Estados Unidos fecharam um acordo com o Irã vai continuar fazendo, desenvolver suas armas nucleares, o Estreito de Hormuz, que não se cobrava nada para passar, para trafegar por ele, agora vão se cobrar uma taxa, vão cobrar de Omã, Omã vai autorizar, e o Irã também vai autorizar, um entra e sai. Quer dizer, ao invés de melhorar, piorou. Porque quando os Estados Unidos se confrontaram com o Irã, o mundo estava bem, que era o Estreito de Hormuz, passava todo mundo, não tinha, né? Não tinha conflito. Agora não, agora qualquer coisa o Irã vai lá e fecha o Estreito de Hormuz. Vai lá, o Irã fecha o Estreito de Hormuz. Gente, não dá, nem não dá para fazer milagre, né? É preciso que chegar a um acordo. Agora, como é que esse acordo? E Israel, né, gente? Agora, aqui tem uma curiosidade, né? Nas últimas semanas, o centro das manchetes parece ter se deslocado. Falamos mais dos Estados Unidos, Irã e Omã, Estreito de Hormuz. Isso não significa que Israel tenha deixado de participar da equação. Significa que o centro diplomático da crise mudou, né? Mas Israel continua. E isso também merece nossa atenção. Porque as guerras possuem duas geografias, né? Como eu falei, existe a geografia militar e a geografia diplomática. A geografia diplomática ela está procurando tentar encontrar uma saída para Israel. Porque é uma guerra que a gente não sabe por que começou e nem sabe por que ela vai terminar, né? O mundo árabe, depois dessa crise, talvez ainda seja cedo, né, para a gente afirmar que o mundo árabe nunca mais será o mesmo. Eu acho que é cedo, mas eu tenho a impressão que não.
Mas mesmo assim a gente podemos, mas acertadamente podemos perguntar que Oriente Médio surgirá depois desta guerra, né? Os países da região, eles perceberam novamente algo fundamental, né? Isso aí o mundo árabe já percebeu. Os Estados Unidos não são a garantia, eles sofrem atentado, porque o Irã está destruindo pontes, está destruindo a distribuidora de petróleo, né? Uma guerra entre grandes potências regionais pode atingir imediatamente suas economias, a segurança, quer dizer, o mundo árabe, aqueles países Bahrein, né? O Catar, que eram a Arábia Saudita, que estavam tentando vender uma imagem para o mundo para viver do turismo, né? Porque o petróleo, ele sabe que um dia esse petróleo vai acabar e eles precisam de outras fontes de renda. Então, a Bahrein, Emirados Árabes, Catar, o próprio Oman, eles estavam tentando vender uma segurança. Um desses segurança acabou com esse conflito do Irã. Então, dificilmente a velha história do mundo árabe volta. Eles têm que encontrar uma nova divisão entre aliados, adversários, até né, países podem cooperar economicamente, uma potência e simultaneamente, né, negociar questões de segurança com outra, né? Talvez seja essa uma das características dessa ordem mundial. Né? Países como China, como Índia, o Japão, vão ter que encontrar outras alternativas, porque como era como era o mundo, não será mais, né? Porque agora a ONU, que perdeu a sua hegemonia, ela não resolve mais os conflitos mundiais. Agora os conflitos vão ter que ser resolvidos na violência, né? Na agressividade, como está sendo essa questão com o Irã. Então é preciso que o mundo árabe nunca mais será o mesmo. Agora eles vão ter que fazer um alinhamento, mas um alinhamento diferente, né, do que nós estamos acontecendo. Porque o mundo árabe ele tem muito dinheiro, com petróleo, países como Bahrein, Catar, Omã, eles estavam vivendo por exemplo, Copa do Mundo de Catar, né, foi um sucesso, as grandes prêmios de Fórmula 1, tudo lá nesses países, para que levar o turismo, eles exploraram o turismo, porque eles sabem que um dia o petróleo desaparece e a segurança eles estavam vendendo uma segurança que infelizmente isso foi por água abaixo, né, com esse confronto do Irã. Os Estados Unidos não deram a garantia que prometera. Os Estados Unidos prometeu ao mundo árabe que garantia a sua superpotência, armou, botou suas bases militares lá, mas na verdade agora o que o Irã fez? Bombardeou todo mundo e disse, olha, tudo bem, se vocês me ameaçarem, eu também ameaço vocês. Então, tirou a confiança, não é mais, nunca mais será a mesma coisa. Enquanto isso, na América Latina, né? Olhamos agora para o nosso continente. Não estou muito feliz, muito contente com a nossa América. A Colômbia acaba de atravessar uma eleição extremamente disputada. O resultado foi confirmado pelas autoridades eleitorais, mas acusações de fraude continuam sendo feitas pelo presidente Gustavo Petro. Independentemente de concordarmos ou não com essas acusações, existe aqui um problema institucional profundo. Quando parte significativa da sociedade deixa de confiar no processo eleitoral, o problema deixa de pertencer apenas ao candidato vencedor ou ao derrotado. Passa a pertencer à democracia, né? E porque democracia não depende somente de eleições, né? Democracia depende de confiança de que as regras serão respeitadas por vencedores e derrotados. Nós temos experiência disso, de derrotados que estão reclamando até hoje porque perderam a eleição. Quando se perde uma eleição, não é porque ele não teve voto, ele sempre alega uma desculpa. Ao mesmo tempo, a Colômbia continua enfrentando grupos armados, o narcotráfico e muita violência. É uma combinação extremamente delicada, polarização política, mais violência organizada, mais desconfiança institucional. Isso é muito triste. Não precisamos chamar isso de guerra civil, mas certamente precisamos prestar atenção. Cuba, né? Cuba, outro país que me preocupa, enfrenta outra espécie de crise, a energia, apagões, infraestrutura envelhecida, falta de combustível, problemas econômicos internos, sanções e pressões externas. Não seria intelectualmente correto atribuir toda a crise cubana
a um governo, né, mas toda uma conjuntura internacional. Também não seria correto atribuir exclusivamente aos Estados Unidos fatores que são externos também, né? Mas o caso cubano demonstra algo impressionante, né? A geopolítica pode chegar à tomada elétrica e causar na casa da pessoa, né? Porque a crise de Cuba é uma questão que os Estados Unidos estão querendo destruir Cuba a qualquer custo e estão cortando energia e deixando que o povo de Cuba não tenha alimento, ou não tenha hospital, a indústria pare, e as famílias fiquem no escuro. Enquanto isso, talvez, né, esteja uma das perguntas mais difíceis, né? Onde está a Organização das Nações Unidas? A gente, como você sabe, ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial justamente para evitar conflitos mundiais, né? Conflitos internos e mundiais, né? A ONU enfrenta uma limitação, como eu já falei várias vezes aqui, que são as potências do Conselho de Segurança, que são os Estados Unidos, Rússia, França, China, e Estados Unidos, né? Rússia, deixa eu ver se eu me lembro, Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, né? Quando um interesse seu está sendo contrário, ele vai lá e veta, pronto. Então a ONU não tem valor nenhum. Mas não podemos dizer que com isso a ONU acabou. Ela continua prestando serviço à humanidade, principalmente nos frontes de guerra, lá parando doentes, né, construindo hospitais de emergência e socorrendo vidas, vítimas e vidas. Isso é muito importante, né, para o mundo. Agora, o que a ONU precisava de ter é mais credibilidade. Agora, como ela tem credibilidade se os governantes que têm o comando não têm essa credibilidade? Porque eles estão lá, eles não querem saber, eles vetam porque é contra os seus interesses, né? Agora, o mês que vem, é a Conferência Mundial da ONU. Vamos ver o discurso de Trump e o discurso de Lula, né? Como vai ser. Porque a ONU atrás era discurso, né? Foi onde houve aquele encontro de Lula, até hoje, eu esqueci a expressão, né? Amor à primeira vista, que eu olhei para o Lula, conversei com o Lula e gostei dele, né? E hoje você vê que nós estamos numa situação muito crítica com relação às relações, né, entre o Brasil e os Estados Unidos. Ela continua, mas volta aqui a ONU, ela continua realizando o seu trabalho humanitário, como eu falei, diplomático e institucional, mas existe uma diferença entre prestar assistência às vítimas de uma guerra e possuir poder para impedir a guerra. A função da ONU é impedir a guerra. E ela depende, acima de tudo, dos Estados Unidos, da Rússia, da Índia, do Reino Unido. Ora, se são esses países que estão em guerra, como é que nós vamos pedir a paz? Né? A estrutura institucional do mundo acabou. Né? Essa disputa do secretário-geral da ONU, né, que tem uma eleição, acho que até o final do ano, o Antônio Guterres, que é português, e agora ontem mesmo o presidente Lula apoiou, né, a candidatura da ex-presidente do Chile, e com certeza os Estados Unidos não aceitarão, então nós vamos ver como vai ser essa disputa. Eu não quero a briga na ONU, eu quero que a ONU discuta os acordos mundiais, né? Eu participo, claro, o Brasil participa dessas discussões, mas não sei como vai ficar quem é que os Estados Unidos defendem para ser presidente da ONU. O presidente Donald Trump indicou o ex-presidente, aliás, o presidente da FIFA para ser o presidente da ONU. Eu acho que é um desastre. Mas o que a ONU no próximo secretário-geral encontrará, né? Eu não sei. Brasil e Estados Unidos, as tarifas, né? Chegamos então ao Brasil, os Estados Unidos adotaram as novas tarifas contra determinados produtos brasileiros. Podemos discutir as justificativas apresentadas pelos governos americanos, podemos discutir a reação brasileira, mas existe uma questão maior. As tarifas deixaram de ser simplesmente instrumentos econômicos. Cada vez mais elas fazem papel de política. O comércio virou instrumento de poder. Se um país, se um país dificulta a entrada de meus produtos, ou procuro outro comprador. Aí leva o que? Lula a fechar acordo nesse contexto, e o presidente Lula está certo, procurar a Rússia, China, Índia, Europa e outros países, outros mercados.
né? Isso não significa necessariamente abandonar os Estados Unidos. Eu acho que não é isso que eu estou defendendo. Significa diversificar os riscos, né? É a velha lógica, né? Comercial e aplicada à geopolítica. Não depender excessivamente de um único comprador. Esse é o grande problema brasileiro, né? O Brasil aprendeu com isso desde 29, quando só tinha um produto que era café para exportar, vivia de exportação de café. Com a crise do café em 1929, teve que queimar café para sustentar o preço e foi um desastre. Então, o Brasil acordou desde 1929 que não pode ser um produto só. É o agronegócio, né? A minha preocupação é o agronegócio que só exporta milho, soja, algodão, né? Fava, mas esquece de produzir máquina, equipamentos, tecnologia, IA, inteligência artificial e assim sucessivamente. E aqui eu quero deixar muito claro minha posição. Não estou perguntando quem é melhor candidato, né? Não estou defendendo a esquerda, não estou defendendo a direita. Minha pergunta é outra, né? Qual é o projeto de país que estamos construindo? Né? Esse é o problema do Brasil hoje, né? Saindo um pouco do cenário internacional, como enfrentar, gente, a dívida pública, que está em 82% do PIB? Como financiar a saúde e a educação? Como enfrentar a violência? Como aumentar a produtividade? Como competir com tecnologia? Qual será a nossa política industrial? Como enfrentar os efeitos da inteligência artificial, que eu já me antecipei aqui, sobre o emprego? Qual será a nossa estratégia diante dos Estados Unidos e da China? Qual será a nossa política nos próximos 20 anos? Uma eleição presidencial deveria ser também uma disputa por projetos de futuro. Agora, o debate está sendo levado, a eleição está sendo discutida em ataques pessoais. Nenhum dos candidatos tem um projeto para discutir o país. Esse é o grande problema. Porque, veja bem, eu vou aqui abrir um parênteses e espero não ofendê-los, nem ofendê-las, mas, por exemplo, nós temos, né, o país, como eu citei aqui, como enfrentar a violência? Né? Vou abrir um parênteses aqui. A Lei Maria da Penha completa 20 anos. É uma boa lei? Claro, muito boa. Tem defeitos? Tem, mas tem sua importância estratégica contra a violência, principalmente contra a mulher no Brasil. É um país machista, um país sexista, um país racista. Esqueceram, fizeram uma lei de proteção às mulheres, mas esqueceram de educar os homens. Não vai diminuir a violência contra a mulher. Porque quando o homem quer uma mulher, obriga uma mulher, ele não respeita a mulher, ele não quer saber se ele vai pegar 20 anos, 30 anos de cadeia. Ele sabe, ele calcula o tempo de cadeia que ele quer ficar, porque ele está com ódio. O assaltante de banco, isso aí chama-se direito econômico, direito penal econômico. O assaltante de banco, quando ele vai assaltar banco, ele sabe que vai pegar 15 anos de cadeia, mas ele está pouco se lixando, ele quer assaltar o banco. O que faltou àquele assaltante? O que falta ao homem brasileiro é educação. Educação de qualidade nas famílias. Porque não é só na escola, gente. Eu moro aqui num lugar chamado Oscarzão, né, em Santa Cruz de Caparibe, e eu não vejo as famílias, os meus vizinhos, eles falam com os filhos gritando, acorda a cidade toda. Aí aquela criança, quando ela crescer, ela vai ser educada? Claro que não, ela vai ser agressiva, como o pai e a mãe estão sendo com aquelas crianças. Né? Então, o que falta ao Brasil? Agora, qual é a nossa eleição, nosso desafio dessas eleições que começam agora e que se encerram em outubro? Não tem um projeto. Diz assim, não tem. Lula diz: eu não tenho nada. O Lula em 2022, né? Disse: eu não tenho o que falar como política econômica porque eu já governei o Brasil 2 vezes e sei o que governar. O que Lula fez? O que o filho de de Jair Bolsonaro está dizendo que vai fazer?
que será? O que vamos reduzir? Um congresso, nós não estamos discutindo a qualidade do político. Um congresso nacional com, desculpa o termo, podre, políticos podres, sem ideologia. Eles não têm, eles apoiam o candidato simplesmente por ideologia, por interesse pessoal. Por exemplo, meu deputado, que eu tinha uma admiração por ele, me decepcionou, o deputado aqui Mendonça Filho, de Pernambuco, que é candidato ao Senado pelo partido do PL, de partido de Jair Bolsonaro, que é um partido de golpistas. Então ele perdeu o meu voto, porque a minha ideologia é contra golpistas. E quem prega golpe de Estado, quem prega o que foi feito na Venezuela, mas na Venezuela era uma... Cadê a democracia na Venezuela, Donald Trump? Mas ninguém fala que agora a Venezuela tem uma ditadura também de Donald Trump. A Maria Corina, que era uma das idealizadoras, adversárias do Maduro, aliada dos americanos, foi escanteada. Acho que nem poder entrar na Venezuela, ela entra. Cadê a democracia da Venezuela? Mas ninguém fala mais disso. Porque foi Donald Trump que sequestrou, um ditador, levou para os Estados Unidos, está lá, resolvido o problema, ele está comprando petróleo, vendendo o petróleo da Venezuela para ele. Está tudo errado. Tudo errado. Gente, hoje confesso a você que o meu vídeo, eu acordei 1h30 da manhã, fiquei pensando, porque isso me tira, sabe, eu fico horas e horas tentando procurar a melhora, não só para o Brasil, mas a melhora do mundo. Nós precisamos de paz, nós precisamos de trabalho, nós precisamos de tecnologia, nós precisamos de educação, nós precisamos de saúde que nós não temos, principalmente no Brasil. Nós não temos segurança no Brasil. Nós não temos saúde, nós não temos educação. O que é que nós temos no Brasil? Os governos municipais, estaduais e federal não nos oferecem nada. Ah, porque eu não quero ser o presidente do Bolsa Família. Só faz ser. A história vai dizer que o Lula é o presidente do Bolsa Família, porque ele não deixou outro marco nos seus ganhos sociais. Agora, um país que tem gastos sociais elevados é um país pobre. O Bolsa Família é essencial, mas temos que ter educação para fazer com que essa pessoa, usuária do Bolsa Família, progrida, tenha progresso e consiga estudar, consiga se desenvolver como cidadã. Gente, não é muito. Os municípios podiam dar aquilo que está lá no artigo 220, agora esqueci, pegaram-me de surpresa. O artigo cuida da educação. É o mínimo. Mas os municípios não se interessam. A nossa escola é caótica. Ainda ontem eu estava ouvindo uma reportagem aqui em Caruaru. Que tristeza! Enganando a juventude, que aluno de escola pública passa no Enem. Passa não, isso é mentira. Vamos parar com essas mentiras. Gente, muito obrigado e até sexta-feira.